just careful fat. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to outlive day. You once was a great love of mine. É muito bom cantar, não é? Vou deixar o violão aqui do lado, porque vai que pinta uma inspiração e te canta mais, tá? Bom dia, bem-vindos ao nosso programa A Vida Continua. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã, bem-vindos. Eu sei que vocês contam com esse programa, com essa live, que vocês esperam alguma coisa boa de nós aqui. Tá difícil, mas eu tento oferecer o melhor que posso. Fiquei muito feliz com a última live. Nunca tinha passado a marca de 100 visualizações. E essa foi para mais de 200. Ora, uma música pode dar isso facilmente, mas uma live de 30 minutos, fiquei muito honrado. Fiquei pensando o que é que fez as pessoas gostarem. Eu fiz alguma coisa diferente? Bem, vocês me contam aí. Será que eu não cantei? Pode ser que é isso. Quando eu canto, eu espanto todo mundo. Mas dessa vez eu não cantei, ou melhor, o que eu havia cantado, houve uma restrição aí do canal, da plataforma, e eu respeitei, né? Porque eu falei muito de política. Não deveria? Não deveria? Talvez não devesse. Mas às vezes eu não consigo me conter. Eu sou um espírita. Estou no mundo. Não sou do mundo, mas às vezes eu me sinto espetado, coagido. Eu tenho que gritar alguma coisa. Eu sou um homem. Eu sou um cidadão. Eu vivo o dia a dia. Eu me irrito com algumas coisas. Eu me indigno-me. Eu fico indignado, vamos dizer assim, com muitas coisas. A fome, por exemplo. A fome em Gaza, a violência nos centros urbanos, também a violência corriqueira que a gente vê dia a dia, nas esquinas, nas ruas. Isso me dói. Então, eu, às vezes, extravaso aqui com vocês vão entender. Mas a proposta do programa, claro, e eu já coloquei o tema, né? Eu não devia ter colocado o tema aí. Calma, muita calma nessa hora. Eu nem sei se é disso que eu vou falar, da calma, mas a calma é importante. Cabeça fria, aqueles momentos em que sobe aquele calor, o sangue esquenta, você quer reagir à altura, né? Que na verdade não é a altura. O homem deve sopesar tudo o que diz e o que faz, agir com calma, principalmente quando todos estão exaltados, alguém tem que ter a calma. E muitas vezes nesse momento, no calor da raiva, da hora que você comete barbaridades, atos dos quais vai se arrepender pela vida inteira. Então, sempre que bater aquele nervosismo, aquela raiva, você está prestes a estourar, lembra lá do Chico, enche a boca d'água, aliás, quem diz isso é o André Luiz, né? Conta 10 segundos, depois engole. Assim deve ser também, com as ofensas, com as acusações, com as injúrias, com as palavras grosseiras que muitas vezes a gente ouve. A gente assimila o golpe, engole seco e deixa para lá, não é? Há uma mensagem que o Chico gravou também em CDs, em DVDs, aliás, em fita cassete, e depois também encontrei em CD, e eu uso no meu carro às vezes.
diz assim: quando estiveres prestes a estourar, a palavra, a ira te sobe a boca, pense um pouquinho mais. Pense um pouquinho mais nas aflições dos outros. Pense um pouquinho mais no lugar daquele que te atira pedras. Ele está fora de si. E nessas horas é preferível a gente silenciar. Não tenha calma. Bom, meus amigos, eu quero falar um pouquinho de um lançamento. Aliás, eu acho que eu vou adotar isso como uma prática. Esse livro aqui chegou às nossas mãos. Não é um lance lançado há pelo menos 2 anos. Dá 2 anos. Leila, a filha de Charles. Estamos falando da história de Ivone do Amaral Pereira. E não é escrito pela Ivone. É escrito pelo espírito Arnaud de Numiers. Você deve lembrar do livro Cavaleiro de Numiers, psicografado pela Ivone. Aqui é o espírito Arnaud de Numiers e a médium é Denise Correia de Macedo. Eu não conhecia essa médium. Estou conhecendo agora por um amigo lá de Volta Redonda, meu amigo Rony Ricardo Osório Maia. Ele tem mandado alguns livros para nossa revisão, para nossa ajuda, colaboração, né? E ele é muito ligado na Ivone e muita gente boa lá da Baixada Sul Fluminense. E ele falou: olha, estou escrevendo um livro e quem está prefaciando é a Denise, tá? Denise Correia de Macedo, muito amiga minha. É a Denise. Está aqui a Denise. Eu recebi o livro da editora N, fiquei um pouco assim, ressabiado de início. Não passou pela minha revisão. Muito provavelmente não precisava de revisão, né? Ele está muito bem, aliás, escrito. E eu vi aqui, editora M, a arte de Vitor Benatti, Marco Melo, grande amigo. É de 16 esse lançamento, 2016. Da editora M, Capivari. Olha, beleza do papel, entrelinhamento, tudo muito bonito. E eu comecei a ler, comecei a gostar. De início eu estava um pouco... Aliás, o Rony Ricardo Osório Maia também escreve alguma coisa aqui, ó. O Rony, uma hora eu mostro quem é Rony. O Rony tem 61 anos, completou ontem, né, Rony? Parabéns. O Rony, ele já nos mandou um romance aqui. Vai sair logo pela M, nos Olivais do Bem. Eu tive a honra de participar dessa revisão, dessa colaboração. E o Rony é lá de Volta Redonda. E ele prefaciou também o livro da Denise Correia de Macedo. Então, aí é uma troca de gentilezas, né? Do Rony para a Denise, da Denise para o Rony. Aqui, logo no início, tem um esclarecimento da médium explicando por que esse livro veio agora, porque é a história não revelada de Ivone do Amaral Pereira. A Ivone escreveu vários livros. A Ivone, que desencarnou em 84, vocês devem saber de quem estou falando. A Ivone escreveu nas Recordações da Mediunidade, Devassando Invisível, em que ela conta os bastidores da mediunidade dela. Há também uma trilogia que é Cavaleiro de Numiers, que eu citei, o Drama da Bretanha, e mais um aí que eu não estou me lembrando, que forma uma trilogia. São períodos em que ela viveu na França, depois na Espanha, até sua desencarnação pelo suicídio no Rio Tejo, né? A Ivone teve um passado, assim, bem agitado.
E, pelo jeito, essa última reencarnação dela foi para passar limpo a vida dela, né? Dedicou-se inteiramente à mediunidade e nem se casou. Porque dessa vez a paixão dela era outra, era dedicar-se ao socorro dos espíritos, socorrer os irmãos desencarnados, ajudá-los nas suas dores e servir-se de médium para eles. Aí eu comecei a ler, eu já folheei lá no meio, mas aqui no começo, começa assim, olha, primeiro tem aqui Casa Paterna, aí tem um trechinho do livro Recordações da Mediunidade, em que ela começa a descrever como era a casa do pai dela. O corrimão, a porta, as paredes, tal. Recordações da Mediunidade. Agora entramos no... Leila, a filha de Charles. Charles ou Carlos, né? Vou ler só um trechinho. Corria o ano de 1864, na alegre e movimentada cidade de Madrid. O sol se escondia entre o casario baixo e colorido, enquanto as poucas pessoas se apressavam nas ruas, entre compromissos e afazeres. Vistos do alto, pareciam formigas conduzindo seus alimentos em fileiras, que eram as ruelas de passagem. O arvoredo aqui e acolá dava ares bucólicos e atrapalhava um pouco a visão, pois que procurava endereço certo naquele cenário tranquilo. E aí vai. Imagine 1864, o que estava acontecendo em 1864 na Europa? Allan Kardec estava lançando o Evangelho do Espiritismo de abril. Pela frente a coisa vai pegando fogo. Vai pegando fogo. E tá aqui então. Parabéns a Amy, Leila, a filha de Charles. Eu vou ler o que está na sinopse para passar mais um mel na boca de vocês. Olha a Denise aqui, ó. Bonitona, hein? Denise é loiraça, bonita aí, ó. Aí, vamos ver o que fala da Denise. Denise Corrêa de Macedo nasceu em Valença, sul do estado do Rio de Janeiro. Valença. Valença não é a terra da Ivone? É, terra da Ivone. Casada e mãe de 2 filhos, Denise é formada em letras e com mestrado em linguística. Atualmente é consultora pedagógica na empresa DHX Projetos. Aliás, ontem, fazendo um parênteses, eu vi o Simão Pedro dando entrevista no Jornal Nacional. Eu acho que foi um desses telejornais, falando sobre a empresa torrefadora de café lá de Uberlândia. Eu estou achando que é o nosso Simão Pedro. Eu não sabia que ele é um CEO dessa empresa aí, torrefadora de café, exportadora, que estava ontem lá falando do tarifaço, das preocupações do setor tal. Mas aqui estamos falando da Denise Corrêa de Macedo. De família espírita, Denise faz palestras e aplica passes no Centro Espírita Seara Fraterna, Rio de Janeiro, no Centro Espírita de Valença e no Centro Espírita Ivone Pereira, em Rio das Flores, região serrana do Rio e cidade natal de Ivone, cujas histórias sempre lhe serviram de exemplo. Então eu retifico. Não é Valença, cidade de Ivone, mas Rio das Flores. A autora também organiza e divulga cursos de capacitação para trabalhadores espíritas, tanto no Rio quanto em Valença, e faz parte do Departamento de Orientação Doutrinária e Mediúnica do Seara Fraterna. E além de tudo isso, você ouviu, é médium, né? Eu gostaria que a Denise um dia contasse para nós aqui como foi que ela recebeu essa obra, que está muito bem escrita. Quando você vai vendo a qualidade do texto, então você fala, bom, a Denise é formada em letras, como nós lemos aqui.
mestrado em linguística. Isso ajuda o espírito, né, que vai editar. O espírito vai editar uma mensagem, um livro, pela via intuitiva, a via chamada dos escreventes não mecânica, né? Psicografia não mecânica. Se o médium é um instrumento dócil e que o espírito emite o pensamento, ela já filtra bem, recebe bem, mais fácil. Agora, se o espírito não é chegado no dom de escrever, é um analfabeto, vamos supor, é rude, truculento, não sabe pôr as ideias no papel. O espírito, então, dizer para ele, escreve, não, ele vai ter que usar a mediunidade mecânica. Pega a mão dele e... Agora, o espírito já se preparou um pouquinho, tem sensibilidade para perceber o que é uma frase, uma semântica assim, assado, um tipo de organização do pensamento, sintático, fica mais fácil para o espírito. Também para aquele que pinta. Vai pegar um médium que nunca pintou, a mão dele está dura, ele mal sabe, fica difícil. Agora, você pega alguém que já tem uma facilidade, já passou por uma escola de artes plásticas, caso do Gasparetto. O Gasparetto era sensível. E a mão dele era, vamos dizer, facilmente conduzida pelos espíritos pintores. Desculpem, uma tocinha seca. Nada sério. Muito bem, vamos então entrar no tema que eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu pensei aqui em falar em muita calma nesta hora, porque a violência está muito disseminada. Você sabe do que eu estou falando, não é novidade. Então, vamos chamar essa vinheta aqui e já vocês vão ver do que eu quero falar. Vamos lá? É a Maria Fumaça aí passando por Jaguariúna, né? Hoje não tem Maria Fumaça pitando. Então, vamos lá. Eu achei interessante tocar nesse tema aí da calma, por quê? É muito comum você ver as pessoas revidarem na força. Sentiu ciúme, se encolerizou. Eu vi um homem esbofeteando, socando a sua companheira. E ele era um homem atleta, deve praticar halterofilismo, essas coisas. Ele surrava a mulher, mais de 60 socos. O porteiro do edifício, pelas câmeras que monitoram o edifício, chamou a polícia, porque ele viu, a polícia já veio. Quando ele saiu pela porta do edifício, já foi recepcionado e já levado para a delegacia, preso em flagrante. Está preso e diz que eu naquele momento eu fiquei assim tomado por um momento assim, de claustrofobia, uma crise, né? Porque era lugar fechado, né? Então você vai ter mais conforto lá na prisão, porque lá tem um pouquinho de abertura, né? Para entrar o sol de vez em quando, um pouco de oxigênio. Então vai, meu filho,
Vai lá e fique pensando no que você fez. A moça já saiu, teve alta do hospital, mas vai precisar de um mês para voltar a falar, etc. Porque o rosto sofreu várias e várias fraturas, como se ela tivesse sofrido um impacto, um acidente de automóvel. Gente, esses são exemplos. Não preciso dar outros, né? Então, nós vamos ficar aqui muito down. Nós vamos ficar muito para baixo, né? A violência está assim. Não podemos reagir dessa maneira. Ao ciúme, a cólera. Por isso que é muito perigoso andar com arma, porque senão você já puxa a arma e atira. Mas há aqueles que dizem, tá vendo? Não, eu quero arma assim para os bandidos, morte. Pena de morte. Eu tenho ouvido muito isso. Bandido bom é bandido morto. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de bandido. Mas eu acho que esse caminho não é o melhor. Uma vez uma amiga minha, amiga não, ela é minha sobrinha, mora lá em Rondônia, casada com meu sobrinho Julinei, eu mando um abraço para eles, na cidade de Médici, Presidente Médici. Elas estavam falando, olha, nós vamos deixar uma arma em casa. A gente não sabe, né? O que você acha? Eu falei, não, faça isso não. Um dia tem um menino, o Vinícius, vai lá em cima do guarda-roupa, pega aquela arma, dispara acidentalmente, tá morto. Confie em Deus, porque nada nos acontece por acaso. Não quero mexer no microfone para não dar problema. Mas aqui eu fico melhor, né? Nada nos acontece por acaso. Então, meus amigos, confie em Deus. Você vai andar armado? Será que você sabe usar essa arma? E se eu tiver que, se é o sujeito atirar em mim, aí você morre. Morre aí. Morreu. Morreu por acaso? Não. Porque se não for tua hora, meu filho, ele pode dar 8 tiros e você ainda escapa. Então, tenhamos essa confiança no Pai. Não há uma folha que caia sem que o Senhor não queira. Mas também não dê sopa para o azar. Não, eu já tive uma arma apontada para minha cabeça. Uma vez, eu vou contar, meu amigo Arnaldo, da editora de Capivari, falou, Rubens, hoje é domingo, eu estava fazendo Evangelho no Lar. Rapaz, eu estou passando por Campinas, você não quer pegar o material que eu quero deixar lá na USE, na sede da USE? Eu falei, tá bom, eu morava em Campinas, eu falei, eu vou lá para a sede da USE e a gente se encontra lá, eu recebo esse material, 10 da noite, hein? Olha que hora que ele escolheu para me entregar aquele material. Eu fui para lá, o carro dele já estava lá, eu encostei o meu. E, aliás, era um Vectra muito bonito. E ele estava com um carro mais modesto, um carro da Volkswagen, de malhar, né, de trabalhar, ele estava ali. Eu desci do meu, encontrei ele, cumprimentei. Quando nós vamos começar o diálogo, vem uma moto com 2 indivíduos. O da garupa pula, armado, e eu vi um revólver 38, cano longo na minha frente. Vamos lá, vamos ver o que você tem aí, tal. Esse carro aí, vamos, entra aí. Entramos no carro do Arnaldo. Vocês vão agora dirigir aqui para o Campo dos Amarais, seguir aqui Campo dos Amarais. O Arnaldo nem sabia. Eu falei, não, é por aqui ó, pega a Avenida Brasil. E o sujeito sentou no banco da frente. E o outro motoqueiro foi embora. E o piloto da moto seguiu. E esse rapaz com essa arma voltada para nós, dizendo coisas, e eu falei, olha, amigo, calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Calma. Esse cidadão
que é o Arnaldo, me referi, ele é o fundador da Casa da Sopa, em Capivari, alimenta milhares de crianças carentes, é um homem dedicado ao bem, você deve entender o que é isso. Eu sei que você está hoje no crime, mas você não é necessariamente mal. O homem escutou, mas era um jovem, não dava muita confiança, estava com medo, aí ele chegou lá, na Avenida dos Amarais, perto ali da escola, uma escola técnica lá que tem ali, né? EPCAP, eu me lembro, noite. Mandou a gente descer, aí o Arnaldo falou, pelo menos me dá a minha pasta que está aí dentro. Ele jogou a pasta pela janela e tocou o pau. No meio da noite. Eu e o Arnaldo ficamos olhando as estrelas do céu, assim. Começamos a caminhar. A estrada ali dos Amarais, quem é de Campinas sabe. Chegamos ali perto do... Não é Instituto Agronômico, mas é uma escola técnica ali. Tinha um telefone público, coisa que a gente não vê mais, né? Aquele orelhão amarelo. Dali, fizemos uma ligação. O Arnaldo pediu para uns amigos vir nos buscar. Não, ele foi para a rodoviária de Campinas. E um parente meu veio me buscar, nos buscar. Foi isso mesmo. Deixamos o Arnaldo na rodoviária e eu voltei para casa. O Arnaldo seguiu. 2 dias depois ele recuperou o carro. Bem depenado, mas recuperou. Então eu me lembro dessa cena, mas não foi a única. Eu já estive amarrado com o fio do celular, eu e minha esposa, num quarto lá no Jardim Planalto, em Campinas. Eles fecharam a porta do quarto, que era no pavimento superior, era uma casa sobradada. Enquanto isso, eles tiraram tudo que coube para levar, eles levaram. Eles passavam assim, descendo com isso, descendo com aquilo, descia com a televisão, descia com aquilo outro, descia com isso, com aquilo, e nós lá. Quando nós vimos que a casa ficou em silêncio, a gente começou a só... Minha esposa veio ver o que está acontecendo. Nós conseguimos sair, desatar os nós. Minha esposa, muito hábil, olhou a dobradiça da porta assim, arranjou uma ferramenta lá, tirou os parafusos das dobradiças, abrimos a porta, chamamos a polícia, e aí fomos contabilizar os prejuízos. E não foi a única vez, hein? Muitas vezes. Mas ainda hoje nós estamos vivos, estamos aqui. E já compramos outras coisas no lugar. E dessa vez, o rapazito, que estava em um grupo de 4, ele falou assim, você deu muita moleza, viu, tio? Deu muito mole para nós. Você estava lá fora. Minha esposa estava lá fora, dando aquela lavada no carro, mas 8 da noite, e eles vinham a pé, entraram. Vocês deram muito mole, viu? Eu falei, é isso aí. Mas tudo bem. Não fica calmo. Nós, faça o que quiser levar, mas nos deixe em paz. Eu entendo a sua vida. Tentei doutrinar o rapaz na hora ali. Eu entendo vocês, eu entendo como é que se passa. Eu lido com muito jovem lá no Jardim Olina, que vai tomar sopa. Muitos meninos que já estão crescendo com raiva do mundo, porque a vida não lhes deu nada. E os outros têm tudo. Um menino vê o outro calçando um tênis de uma marca, ele quer. O outro tem uma mochila bonita, come chocolate, está tomando Danone, você não tem. Ele chega em casa, é miséria, ele vai esmolar quase todo dia. Eu fui a São Paulo domingo passado, e naquele trecho da Avenida do Estado, vinha, e na Marginal
Quando o trânsito parava, os meninos vinham pela direita, pela esquerda. A mãe com o filho no colo já estava lá esmolando no carro da frente. Vinha aquele menino que falava assim, tem algum dinheiro para dar? Ele já não tem mais nem força para argumentar. Eu ia falar alguma coisa, só pela minha cara ele já desistiu, foi para o outro, porque eu não tinha dinheiro. A gente não anda com dinheiro mais, né? Aí, quando eu quis assim, tentar dar uma bolacha para ele, ele já tinha ido. Eu, mulher, olha lá. É a miséria, a mendicância. Muitos passam por isso, passam fome, mas logo encontram uma mão amiga, vai para uma escola, recebe a ajuda de alguém, um professor lhe dá uma bolsa de estudo, o vizinho lhe dá um lanche para ir para a escola e ele acende. Logo está na escola Senai, já consegue o primeiro emprego, o irmão também, a irmã consegue alguma coisa, vem aí um programa do governo e eles abraçam aquilo com a devida vontade e consciência, veem que aquilo é uma bolsa, uma boia de salvação. Então, esses vão sair da miséria econômica, mas tem aqueles que vivem na miséria moral. Ele continua sempre miserável do ponto de vista moral, porque ele pode até roubar coisas, ele pode conseguir até fortunas, mas ele continua na miséria moral. E da miséria moral é aquele que não quer trabalhar, não aprecia o trabalho, não preza essas qualidades, essas virtudes. Mesmo que ele esteja trabalhando, ele estará sempre arquitetando alguma maneira de dar um golpe para cortar caminhos, para fazer atalhos. Então, são aqueles que se envolvem em empresas ilícitas, empreendimentos ilícitos. Começa a fazer conluios para desviar recursos, para fraudar isso, fraudar aquilo. E também para aplicar golpes. Quem nunca sofreu assédio aí dos golpistas? Eu já caí em golpes. Agora estou mais esperto. Mas agora, recentemente, tocou aqui o telefone fixo, lá da sala lá de baixo. A minha esposa atendeu. Olha, acho que é com você, hein? É da Claro, tá querendo devolver dinheiro. Olhei para ela e fiz. Sim, pois não. Era o mesmo golpista. Quer dizer, o mesmo modus operandi. Olha, eu sou operador da Claro, tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu nome é tal, minha matrícula é essa. Eu falei, mesma história. A outra vez era a Anatel. Por ordem da Anatel, nós estamos aqui, porque fomos multados, ressarcindo todos os assinantes da linha Claro, tal. Eu, muito bem. Então é assim, Quer anotar o protocolo? Quero. De onde que estava anotando o protocolo, era grupo. Então, nós vamos ressarcir esse valor, nós só queremos o seu número da conta para a gente depositar, tá bem? Eu, muito obrigado. Mas pode deixar que a Claro vai fazer isso por mim, vai colocar isso na próxima fatura, né? Fui anotando alguma coisa do lado. Falei, se eu puder chamar a polícia ao mesmo tempo, rastrear esse número que está aqui. E ele foi indo. Meu nome é tal, Antônio Almeida, não sei o quê. Eu falei, nossa, teu nome é quase igual ao meu. O meu é Antônio tal, e deu uma diferenciada no final. Quantos anos? 91. Quer dizer, coloquei 30 anos a mais aqui. Nossa, o senhor está lúcido. Pois é, meu filho, estou bem lúcido ainda, né? Pois então, o senhor vai receber, então o senhor pode me dar um número aí? Não vai dar número. Não, por que não? O senhor está desconfiando de mim? Estou, claro que estou, desde o primeiro momento. É? Você está pensando que eu falei, então, eu sou da Claro? Não, você não é da Claro. Você está dizendo que é da Claro? Não, você é um aplicador de golpes, você é um golpista, você é um canalha, meu filho. É? Por que você acha?
Aí eu resolvi blefar. Eu sou médium, sabe o que é isso? Eu posso ver. Da onde você está ligando? E da onde é que eu estou ligando? Não estou vendo nada. Não tenho essas faculdades todas. Olha lá, muito mal, eu tenho a intuição. Eu falei, olha, é um lugar sombrio, hein? Ah, sombrio. Eu estou em Copacabana, rapaz. O mar está na minha frente. Falei, não, eu estou vendo o mar. Eu acho que o que eu estou ouvindo, acho que é o ruído do mar. E estou vendo algumas figuras sombrias chegando. E, de fato, estavam chegando duas pessoas. Ele falou, pois são minhas gatas, rapaz. Eu estou aqui com duas gatas. Você ainda brincou com as meninas, falando assim, ele está chamando vocês de espíritos trevosos, e ria. E eu falei, pois é, cara, eu estou assim, vendo mais. Eu tenho mais ainda para dizer, hein? Seu destino não é bom. Ele, pluf, desligou. Me vinguei, né? Me vinguei. De alguma forma, eu me vinguei. Pelo sim, pelo não, ele vai ficar pensando lá, caramba, será que é isso mesmo? Ele rastreou minha linha, ele sabe onde eu estou. Mas, meus amigos, vamos agora falar um pouquinho mais de um assunto também que é importante e eu vou colocar aqui agora para nós. Eu vi também ontem uma matéria na televisão com o André Trigueiro, nosso amigo André Trigueiro, a quem eu dirijo um abraço muito grande, jornalista, grande trabalhador da doutrina espírita, é da mocidade lá, Fluminense, do Rio de Janeiro. Ele já estivemos em alguns congressos juntos, já pude entrevistá-lo. Ele esteve também lançando livros numa Bienal, eu estava lá com ele. Ele esteve aqui na livraria que tem dentro do nosso shopping Iguatemi, e eu pude entrevistá-lo. Aliás, estavam presentes também as nossas amigas Isabel Vitusso, né? O seu pai também estava junto, pai da Isabel, que mora aqui em Campinas, senhor Raimundo Espelho, né? E a gente conversando ali, eu conversei com o Trigueiro, ele estava lançando um livro sobre suicídio, prevenção ao suicídio. E ele estava falando do CVV, eu fui do CVV, Centro de Valorização da Vida, fui um office boy no CVV, e meu irmão era o plantonista do CVV. Então ele falou muita coisa do CVV, eu acrescentei outras, conversa muito boa. Mas no momento eu quero mostrar esse viés do Trigueiro, que é de defensor da causa ambiental. E ele conhece o assunto mesmo, com propriedade. E ele estava falando do problema do plástico. O plástico está entrando aí com tudo. Depois, são milhões de toneladas, bilhões que nós já produzimos. E milhões todos os anos vão ser se sedimentando no fundo dos oceanos. Será que é só dos oceanos? Acho que também nos rios, também, claro, né? Quantos rios a gente não vê aí? Aquela espuma e também todo aquele monte, aquela montanha de plástico, PETs, latas, embalagens que vão se acumulando nas margens. Dá vontade de jogar uma rede ali e ficar puxando, né? Drenando, puxando. Meus amigos, eu já vi gente limpando praias aqui na costa peruana. Eu já vi isso quando aquela mancha de óleo veio dos oceanos e impregnou aqui uma boa faixa do nosso litoral, aqui na orla nordestina. Quantos anos para tirar aquele óleo, hein? Mas falando dos plásticos, quantas vezes a gente não vê os defensores aí da natureza, do Greenpeace e outras entidades, do projeto, como é que chama aquele projeto que salva as tartaruguinhas? Eu não lembro agora, mas eles encontram esses animais, às vezes, com canudinho plástico entupidos. A gente vê peixes que estão impregnados de plástico. E agora, nessa matéria que eu vi, é que essas partículas do plástico acabam chegando ao nosso organismo.
quando você come um peixe, por exemplo. São micropartículas do plástico, e o plástico também vem de quê? Daquelas bolinhas lá, polipropileno, etileno, são derivados de combustíveis fósseis, né? Nós estamos nos envenenando. E nessa hora, eu lembrei, vamos ver se eu consigo cantar pelo menos um verso. Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria falar de tristeza ao invés... Não, eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Roberto Carlos. E olha que ela lá nos anos 70 e pouco. A preocupação com a natureza já era grande. Eu queria falar tanta coisa que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria dizer que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. E ele vai falando. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Olha aqui a imagem que ele construiu, uma antítese, vivendo da morte. O comércio das armas de guerra, vivendo da morte. Olha, é um grande compositor, um grande artista, Roberto, né? Aliás, Roberto Carlos, hein? Vai virar Campinas agora em novembro. Vamos vê-lo, vamos ver. A minha esposa é fã, falou, não vou não, Roberto, o Roberto já devia ter parado. Não, deixa ele trabalhar. Deixa ele ir até um dia que ele vai tombar no palco. Morre cantando. Meus amigos, então, vocês viram aqui esse slide que eu ampliei aqui agora? O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Sim, isso está no livro dos Espíritos, questão 711. E a resposta dos Espíritos foi: esse direito, que é utilizar os bens da terra, é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar aos homens um meio de cumpri-lo. Ora, nós temos que trabalhar, mas nós temos que nos alimentar para trabalhar. Então, Deus nos dá alimento. Você está andando num caminho, você vê uma árvore, uma fruta pendendo da árvore, do galho, do caule, você mata a fome. Eu cresci chupando manga. Achava jatubá, levava para casa, manga, laranja lima. Ou melhor, lima. Não era nem laranja lima. Lima é um tipo de cítrico, que não é laranja. Hoje você tem a laranja lima, porque a laranja lima é menos ácida. Quer dizer, ela lembra a lima. Mas a lima era um tipo de cítrico que eu não vejo mais, mas que as vacas comiam. A gente chupava a lima também. Macaúva. E com isso a gente supriu o organismo de algumas calorias. Peixe. A gente podia pescar, o rio tinha peixe. Então, um dia você comia lambari frito, outro dia você comia corimbatá, em postas, né, cortado em pedaços. Deus nos dá os meios de viver. Eu acho que todo povo, né, na face da terra tem de onde tirar seu alimento, com trabalho, claro. Até o nordestino, que enfrenta a seca mais rígida, ele ainda acha água em algum lugar. Ele ainda acha um tipo de raiz, ou é a macaxeira, ou é um tipo de inhame, um tipo de raiz de tubérculos, né?
que vai lhe dar farinha. À medida que se eleva o senso moral do homem, aperfeiçoa os instrumentos de justiça social. Ou seja, se um povo atingir um certo grau civilizatório, do ponto de vista intelecto e moral, ele já não permite a fome. Por que nós estamos permitindo a fome em Gaza? Israel é desenvolvido, eu estive lá. Israel tem como trazer água do mar, tirar o sal, que é dessalinizar, e irrigar os seus, como é que chama? Seus polders. São aquelas regiões ganhas ao mar. E ele tem lá aquelas propriedades coletivas lá, né? Que a gente foi visitar. Cheguei até a plantar, todos que estavam na excursão. Nós vamos plantar hoje. Ganhamos uma pazinha, uns instrumentos, fomos lá, cavamos. Aí o guia lá nos deu as sementes, tá, plantamos, fizemos uma cerimônia lá. Lá, as 7 árvores de Israel, que são símbolos daquele território, é a oliveira, a tamareira, a figueira, Bem, vai pensando aí. A uva, né? Onde eles tiram mais coisas. São 7 árvores importantes. Mas o povo se alimentou, está bem alimentado. Hoje, Israel consegue ter seus rebanhos, tira leite de vaca, mas também de cabra. E você come muito bem. Tem iogurtes deliciosos. Você tem pães. Eles têm. Agora, Gaza não. Gaza está lá. Agora, com esse conflito terrível, que não acaba, nem o Hamas devolve os reféns e nem Israel cede. Então é assim, sempre mortes e mortes e mortes. E aí a ajuda humanitária entra, não entra, aí você vê aquelas pessoas esqueléticas estendendo aquelas bacias, pedindo comida, aquelas crianças esquálidas no colo das mães, e aí as mães enrolam num pano e vão levar para enterrar. A gente diz, meu Deus, ainda neste planeta nós estamos vendo isso? Agora, veja essa questão. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sim. Você, quando está saciado, você vai comer de novo? Você passa mal. Você já tirou da terra tudo que você podia tirar numa colheita, agora você tem que deixar ela descansar. A terra descansa, vem a chuva, vem a outra temporada, aí você vai semear de novo. Mas o que o homem quer? Ele quer que a terra produza sem cessar. E o que ele quer? E quer que as frutas cresçam mais do que devem, porque ele quer vender mais. Então ele começa a usar agrotóxicos, ele começa a usar os organismos geneticamente modificados. Então ele modifica a estrutura genética do milho, da soja, das hortifruti. Ele dá uma turbinada na ração dos asininos, né? Então começam a crescer frango maior do que deveria. Você começa a ver rebanhos muito vitaminados. Então no supermercado você começa a falar, nossa, aquilo ali é maçã. Eu me lembro que eu estava na América e olhava o pimentão enorme. Por que tão grande? Por que aquela fruta está tão grande? Esse tomate está gigante. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque é isso. Então nós vamos mexendo a natureza. E o que dá? Sem dúvida, está lá a resposta. A natureza nos traçou o limite, mas a resposta dos espíritos. Sim, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios
lhe alteraram a Constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Sabedoria, hein? Necessidades que não são reais, são fictícias. Você criou uma necessidade que você não tem. Quantas pessoas hoje você vê sofrendo por uma coisa que ela não tinha antes, agora passou a ser essencial para ela. Mas nunca foi essencial para ela. Aquilo. Que se há de pensar dos que assambarcaram ou assambarcam os bens da terra? Assambarcar é tomar, né? Assaltar os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Imagina, hein? Você pega tudo para você e para o outro nada. Eu vi um amigo ontem saindo do mercado, e eu também estava saindo. Nós estávamos indo para o estacionamento. Falei, como vai? Ele me cumprimentou. Eu falei, e aí, você não vai estocar comida? Eu falei, por quê? Os caminhoneiros vão parar, o Brasil vai parar. Por quê? O Bolsonaro foi preso. Eu sabia, né? O Bolsonaro tinha sido preso. Eu falei, nossa, vamos estocar comida? Ele, estoca. Porque depois vai faltar no supermercado. Eu fui para o meu carro, e falei, vamos ver, vou comprar. Não, eu não estou vendo esse momento tão grave como ele está pintando, não. E mesmo que os apoiadores do ex-presidente sejam muitos, eles não são maioria. E não nem tão perto de ser perto da maioria. Ao contrário, é uma bolha. Foi minguando, e hoje está restrita àquele grupo de radicais. Então eu falei, ele está equivocado, esse meu irmão. E ele vai ficar desapontado quando ele vir que não há esse movimento, essa opinião efervescente da massa. Os que pensam diferente. Eu sou um. Às vezes é preciso dizer para as pessoas, olha, você pensa assim, mas há uma boa parte que pensa diferente. Então, a resposta dos espíritos: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Quer dizer, eu vou encher minha casa de comida e pode faltar para o outro. Não, é um pensamento totalmente egoístico. Estúpido. Eu vejo muitas pessoas comprar mais porque está barato. Não, está barato, já comprou, é o suficiente? Comprou. O outro também vai comprar mais barato. Não, eu comprei, achei mais barato, eu já comprei, limpei tudo que tinha lá. E agora nós corremos o risco, que não é um risco, mas uma situação bem inusitada, né? O Brasil não pode vender caro para o exterior. Aliás, o Brasil não vai vender o café da melhor qualidade para os americanos, mas vai vender para nós aqui dentro, que estamos pagando caro. Então, quando o comerciante leva uma bordoada dessa, ele também está aprendendo uma grande lição. Ele deixa o mercado interno carente, com escassez, pagando caro, para ele faturar lá fora. E agora não pode vender lá fora, vai ter que vender aqui dentro. E talvez o preço caia. Parece que alguns itens aí já vão começar a cair. Frutas, por exemplo. O pessoal lá do Vale do Jequitinhonha exporta frutas. Eu vi as mulheres, homens e mulheres, apanhando as mangas, lavando as mangas, e as mangas vão meio verdolengas, né? Vão de navio, né? Parece que é de navio, porque são vários contêineres e vão lá para a América. A manga, nossa, é muito apreciada. Eu sei que o Japão também custa muito caro uma manga.
essa manga, não essa manga que a gente chupa assim, a mangueira, que é aquela felpuda, manga espada, mas a manga rosa, aquela manga que você corta com a faca, que você põe na salada. Então, como é que fica isso? Você vende para fora, ganha, fatura e faz o quê com esse dinheirão que você está ganhando? Será que você está cuidando dos seus trabalhadores? Você está dando uma vida digna para eles? Você está dividindo uma cota desses lucros com eles? Tem tudo isso para ver. Então, essas pessoas que assambarcam os bens da terra se locupletam com isso tudo e deixam o outro sem nada, eles olvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Tá bom por hoje? Tá bom por hoje, né? Paramos aqui. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. E eu deixo vocês aqui hoje com... Vejo a lua na macega, ouço a renga de um cão, vejo um pobre vital, sem leito, sem fitando estrelas num céu sem telhas. Vejo as luzes da cidade, ouço o sino da matriz, morre velho vida, sem preces, sem folheira, assim sonhando com Jesus chegando. Na tapera, ouço dos anjos a canção, o moço não entre não, lepra está em minhas mãos. Assim chorando, assim chorando, vital, não temas, eu sou Jesus e sobem aos céus num rastro de luz. Assim chorando, assim